Pessoal, graça e paz, a paz do Senhor, Shalom Adonai, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Hoje nós estamos retornando para mais uma aula do ETAD. Essa lição está falando sobre os profetas maiores, Deus e os seus profetas no momento histórico do povo de Deus, da formação do povo de Deus, de juízo. Estamos falando dos reinos do norte, do sul, do retrato, de uma foto daquele momento, e nós iniciamos no profeta Isaías, e estamos agora caminhando para o final do profeta Isaías, e hoje vamos falar sobre o servo de Deus. Está comigo aqui lição número 5, hoje lição número 5 e número 6. O Messias vindouro. Está comigo? Então, vamos lá para hoje o esboço da lição. Vamos falar sobre esse servo, né? Luz para os gentios, obediente a Deus, o Cordeiro de Deus, a aplicação da salvação e a grande escolha. Beleza, gente? Vamos lá? Vou ligar as turbinas. Introdução, o Messias vindouro, página 67. O tema dominante de Isaías 49 a 50 é o servo do Senhor, o servo de Deus, o Messias. Esse trecho começa com 3 cânticos que retratam o servo como luz para os gentios. O preço da redenção, a expiação pelo pecado, cada um desses quadros proféticos é seguido de convite para aceitar a obra redentora de Cristo. Nos capítulos 59 e 66, encontramos um esboço das bênçãos de que desfruta aquele que experimenta a redenção em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos lá? Que riqueza que é Isaías. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Se não tiver, eu volto lá. Bom, gente, o contexto histórico nós vimos, né? Qual o contexto histórico de Isaías, a quem eram dirigidas as palavras, mais rapidamente, né? Deus promete a redenção, esse povo lembra disso. Vamos só para retornar, então. Deus é com o povo de Israel. Esse povo se divide em reino do norte e reino do sul. Lembra? Vamos bem comigo? Saul, Davi, Salomão. Na sequência, já há uma situação, o filho de Salomão, né? Já rompe tudo, já fica com a parte do norte, o reino do sul, Judá, Jerusalém, fica dividido, há um rei no reino do norte, há outro rei no reino do sul, e isso tudo é Israel. Deus, o reino do norte começa a desviar-se de Deus, outros deuses, postes ídolos e por aí afora. Deus manda juízo, né? Deus manda juízo, cai o reino do norte, é destruído, é invadido o reino do norte, é levado cativo o reino do norte, os assírios, Síria, assírios, né? A Síria tenta tomar o reino do sul, Deus dá um grande livramento, né? Um grande livramento. Nós vimos isso na lição passada. E Isaías está aqui falando, né, sobre isso. Nós vimos que o livro se divide em juízo e redenção. Nós entramos agora para falar da redenção. Fui sucinto, ok? Olha lá, por que Israel estava cativo? Desobediência pura. Por que Deus resolve trazer seu povo de volta? Era a promessa de Deus. A partir do capítulo 53, Isaías apresenta um novo conceito. Isso tudo são as perguntas dos textos, tá? O que Isaías retrata como servo, né? Então, algumas características: postura de humildade diante dos homens, sofrimento pessoal, sua força provém de Deus que o sustenta, seu desejo de servir. Isso é muito interessante, porque na visão humana, e Israel esperava isso também, na visão humana, um líder é um super-homem, é um poderoso, é um ricaço, é um status, é alguém bam, bam, é alguém que vai chegar chegando. E, de repente, Isaías mostra um servo sofredor
dependente de Deus, mas tem vitória, né? Acompanhando aqui a página, o texto 1, o servo do Senhor pode confundir o leitor, porque Isaías usa para referir tanto a nação de Israel como a pessoa do Messias. Porém, as descrições do servo que temos no capítulo 49 somente podem se referir a Cristo e não à nação de Israel. É boa lembrança, né? O servo do Senhor pode ter, a gente falou isso na primeira lição, das aplicações de texto. Um texto ele tem a sua base principal, fundamental, que fala de um contexto, e de forma variavelmente pode se aplicar a uma segunda questão. Eu usei João 10:10. Quase sempre João 10:10 é usado para falar de Satanás. A primeira aplicação não é a Satanás, está falando ali de uma parte religiosa, de religiosos e por aí afora. Porém, o texto pode se aplicar a Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Né? Também. Satanás também, né? Também, mas a aplicação genuína não é a Satanás. Ok? Comigo? Vamos lá. Então, a aplicação aqui pode, sim, é para Jesus como servo do Senhor e não para Israel. Embora aqui ele seja chamado de Israel, isso subentende de título figurativo, indicando que o homem de Israel é um tipo de Cristo. É muito importante entender, quando você vai ler a Bíblia, que há figuras de linguagem. Lá no Evangelho de João, o apóstolo João, vai falar, no final do livro, no final do Evangelho, o apóstolo João tem o Evangelho e 3 cartas. Né? Tem o Evangelho no início, um dos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E João também escreveu o Apocalipse e também escreveu 3 cartas, primeira, segunda e terceira João. Ok? Então, voltamos aqui. No final, ele escreve: e se ainda a gente fosse falar tudo que Jesus tinha feito, não caberia, né? Não, no mundo todo não dá para, né, divulgar o tanto de milagres, né? Ele usa uma figura de linguagem para aumentar, né? Para falar. É uma figura de linguagem, a gente tem que usar isso também para ler a Bíblia. Vamos lá, nós estamos caminhando aqui. Paulo reafirma as palavras de Isaías sobre isso, né? Filipenses 2, 6, 8. É fácil notar que, diante do pecado da vida arruinada de Israel no cativeiro, Isaías revela um Deus não apenas libertador, mas um Deus que busca postura bem definida para o seu povo, servos. Aqui está na página 70, algumas referências e profecias, né? No versículo 1, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, profecia dirigida a Maria, acerca do nome de Jesus. Fez a minha boca como uma espada aguda, a sua palavra convence e julga. O que é desprezado e aborrecido das nações, oferece salvação a todas as nações, lá em João. Ou seja, nós, no Isaías 49, tá? Estamos caminhando como Isaías 49, o servo é apresentado, né? Convite para vir ao servo. Vamos continuar, então. Olha que interessante, né? Essa explicação. O que isso revela nas hoje? Jesus veio depois do retorno do cativeiro, então veio para nós. É exatamente a postura de servo que Deus espera de nós. O Senhor Jesus também falou isso, Mateus 20, 25 ao 28, que ele veio para servir. Lógico que a lição fundamental, por isso que nós somos incentivados a congregar. Nós somos, nesse momento que tanta gente desengrejada, tanta gente, seja por desânimo, seja por desculpas ou pela pandemia, mas é uma forma de servir. Os nossos dons servem um ao outro. Juntos nós podemos chegar lá, nós nos incentivamos. Até mesmo os problemas entre os irmãos estimula a algo fantástico, que é o perdão. Não que as pessoas não têm responsabilidades, né? Elas têm responsabilidades, porém também uma forma de estimular amor e perdão, né?
Desconfie sempre de um cristão que não perdoa, que não ama, que arma para o seu irmão. Desconfie sempre e interceda, né? Para que haja conversão, porque alguém que é cristão deve demonstrar o fruto de Cristo na sua vida, do Espírito Santo na sua vida. Irmão não arma para irmão. Irmão não deseja mal do outro. Irmão não faz sala de bate-papo para destruir outra pessoa, né? Esse servo, ele busca sempre estender a mão. Não é tonto nem bobo, é um cristão. Nós vamos continuar. O servo obediente. Então, no primeiro momento, ele é um servo, ok? Tá aqui. Jesus é apresentado como servo, o servo do Senhor. O convite para vir ao servo. E usa o texto 2 Coríntios 6:2. Eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Esse Cristo, esse Senhor está aberto. Vamos continuar aqui. Então, ele pede também, né? Aqui vários textos lá já em Isaías 50, falando sobre o que vamos aprender, né, com isso, né? Há quase sempre a pergunta, o que eu ganho, né? Por ser servo, por ser obediente. Quando analisamos o maior de todos os servos, Jesus, vemos que a sua recompensa atinge toda a humanidade. Experimentamos justificação, condição, libertação de nossos pecados. Se Israel tivesse recebido tamanha graça, será que estaríamos estudando esse povo de maneira como fazemos hoje? A página 71 fala de servo obediente, Isaías 50, versículo 1. O segundo cântico do servo tem um prefácio, uma parábola triste, na qual Israel é comparado a uma esposa infiel que deixou seu marido, endividou-se e depois foi vendida como escrava para pagar suas dívidas aos credores. Isaías 51. Eis que por causa de vossas iniquidades fosse vendida, e por causa das suas transgressões vossa mãe foi repudiada. Que palavra, né? Meu papai. Na página 72, um convite, né? Um convite para vir a esse Messias, um convite para chegar-se a Deus, receber, né? Você está pronto para servir, né? É a pergunta feita. Eu vou tirar aqui e nós vamos no segundo slide, que vai falar dessas revelações agora, né? Espera lá. Aqui. Na sequência, ele vai falar sobre essas revelações. Ele é o servo, ele é alguém que é manifesto a Deus, que é dirigido a Deus. O texto vai continuar falando que ele sim, que ele é alguém. É interessante isso, insisto, ele quase sempre se espera de um rei grandeza humana, ostentação humana. E Deus, é muito interessante isso, porque Deus revela o seu filho numa manjedoura, não tinha onde ficar, não tinha lugar para ficar, e ele apresenta como servo. Poxa, que lição para a humanidade. O texto continua, o servo, o cordeiro de Deus, né? A apresentação desse servo, ele é, página 74, ele é expiação para a cura do corpo, expiação para pecados individuais e expiação pelo pecado na sua origem, né? Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária. Alargue espaço da tua tenda, estenda o todo de sua habitação, não impeças. Versículos 1 e 2, nós estamos aqui no 54, tá bom? Entrega de convite ao servo. Note a interpretação dessa passagem por Paulo em Gálatas 4:26. Há vários outros convites significativos. A salvação de graça, Isaías 55:1. A todos vós que tendes sede, vinde às águas. Os que não têm dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite.
Louvado seja Deus, né? Salvação confere vida eterna, salvação não terá sempre oferecido aos perdidos. E isso é interessante, hein? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho e o iníquo seus pensamentos. Converta ao Senhor e ele se compadecerá. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6, 7. Ou seja, Deus revelando a sua graça em Jesus, Isaías, né, falando sobre isso. Vamos continuar aqui. Eu entro na página 55. O que Isaías disse até aqui? De 1 a 6, ele marcou a fundação de Roma, a morte do rei Uzias, ano que Isaías viu o Senhor. Então, 739, queda do rei Uzias, versículo conhecidíssimo, no ano que morreu o rei Uzias. Isaías 6, marca a fundação de Roma, anos que Isaías viu o Senhor. Do 7 ao 12, fala-se de Emanuel, do 13 a 39, juízo e salvação. 40 a 48 dúvidas se teria sido escrito por Isaías, nós vimos isso já, não acreditamos, né? Ou a maioria dos teólogos não acredita. Aqui há uma mudança de temática. Por que eles não acreditam? Que há uma mudança, há uma virada, mas é só ler todo, né? Mostra juízo e vem daí a salvação, né? Esse 49 e 54, servo de Deus, nova revelação. Agora a gente vai trabalhar, vamos para o final de Isaías, né? Capítulo 55, 56, 58 e 59. Começa os convites, nós vimos aqui, versículo 1, 6 e 8, convite. Mas nós lemos no 59, 2, que não é para sempre. Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. E no 55, 6, buscai o Senhor enquanto está perto, invocai enquanto se pode ouvir. Eita glória! A salvação a todos. O versículo 50, o capítulo 56 estende a salvação a todos que desejarem, os excluídos são bem-vindos. Aqui no texto 4 vai falar sobre isso, de 58 a 62, a aplicação da salvação. Nos próximos textos, iremos estudar a porção final do grande poema messiânico de Isaías. Isaías 40, 48, redenção prometida, Deus é suficiente para nos salvar. Isaías 49, 57, redenção oferecida, Cristo foi sacrificado por nós. Isaías 58, 66, redenção realizada, Israel nos últimos dias aceita Cristo, é uma promessa, né? Até hoje, parte de Israel, grande parte de Israel ainda espera o Messias, ele já veio, e no final eles aceitarão Jesus como esse Messias. No capítulo 58, culto verdadeiro. Isso aqui é interessantíssimo, né? A necessidade de arrependimento. Se a religião em si fosse suficiente para a salvação, Israel jamais teria precisado de um salvador. Esse povo, em geral, era muito religioso, mas raramente vivia de modo para agradar a Deus. Apesar de todas as formalidades e práticas religiosas, Israel continuava separado de Deus porque não queria deixar o pecado. O culto verdadeiro a Deus é uma iniciativa própria, é uma iniciativa nossa, né? Quando chegamos num domingo, numa quarta, numa terça, o dia que tem culto aí na sua igreja, no templo, se espera que eu e você tenha cultuado a Deus antes de ir a um templo, com nossas vidas, não massacrando ninguém, tentando dar bom testemunho, buscando caminhar, buscando, né, servir ao Senhor, tá bom? Então, um culto verdadeiro, Deus chama a atenção para isso na página 7, 8, né? O verdadeiro arrependimento é seguido de bênçãos. Então, Deus trabalha com essa questão do verdadeiro arrependimento, né? Pecado, arrependimento e perdão. Nos versículos 59, 1 e 2, nós vemos isso, né? Nós vemos que Deus chama, conclama e dá o seu filho. Lembra o que João fala? João Batista fala, né? Lá em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, ele diz isso.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Velho Testamento é apresentado o pecado, mostrando que o pecado gera morte. Você não morreria, mas uma pombinha teria que ser um cordeiro, depende da condição financeira, depende da situação. Um cordeiro, né, sem mácula, devia morrer por todo o povo, né, a expiação. E isso era feito de forma regular. E, de repente, passa anos, João olha e fala: Eis o Cordeiro de Deus. Agora, se o ser humano, se o sacerdote ia lá e dava um cordeiro, agora o próprio Deus dá o seu filho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nosso Deus por tamanho amor. Aqui na página 7 e 8, né? Continua falando sobre isso, sobre a questão religiosa, de não ser um religioso, de não ser... O que é um religioso? É alguém que vive de aparência, né? Ele é falso, ele finge, né? Mas a sua boca está cheia de maldade, o seu coração, né? Está cheio, né? Complicado. E nós chegamos no final. Nós chegamos no final de Isaías, de 60 a 66, e daí eu estou aqui no texto 5, da página 80 a 81, e nós encerramos aqui Isaías. O Cristo vem como um vingador. Os últimos 4 capítulos de Isaías concluem o tema do livro, a salvação do Senhor. Estes capítulos descrevem o juízo dos maus na grande tribulação, o seu banimento e a condenação eterna. Em contraste, vemos os justos gozando das bênçãos do milênio, tendo paz com Deus. É muito interessante isso, queridos, porque no capítulo 66 vai mostrar que tem 2 escolhas, né? No capítulo 66, lemos que Deus requer que cada homem teme a decisão de viver para Deus. Há 2 grupos de pessoas no mundo, e cada pessoa tem que escolher um desses grupos. O primeiro grupo consiste no homem que está aflito e abatido de espírito e treme na minha palavra. Este receberá as bênçãos do Senhor, né? Em razão de o segundo grupo consiste em escolher os seus próprios caminhos. Vou ler aqui Isaías 66, 16. Isaías 66, 15 e 16. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um turbilhinho, para tornar a sua ira em furor, a sua repressão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Isaías 66, 24. Eles sairão e verão cadáver dos homens que prevaricaram contra mim, porque seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Meu papai, que Deus tenha misericórdia, né? E está tendo, e que a gente possa usar isso. Retrato final da história, predição dos finais dos tempos, é necessário levar o evangelho. Atos 63, de 1 a 6, atos de salvação nos finais dos tempos, julgamento. 63, 7, após o julgamento, o povo remido o louvará. Os que aceitaram serão recompensados, nova céus, nova terra. Né? Está aqui, que caminho que a gente vai escolher, né? Só existe 2 caminhos, qual você vai escolher? Meu Pai amado. Fica aí, né? Esse livro fantástico de Isaías, a gente fecha aqui Isaías, e é o nosso desejo, né? De continuar pregando o evangelho, por isso do chamado e do alerta, né? Para se pregar o evangelho, para levar a palavra de Deus. Amém? E a gente encerra aqui essa parte de Isaías, e agora nós vamos entrar na no sexta lição, Jeremias, o profeta da coragem. Eita glória. Bom, se nós vimos essa questão que realmente nós temos em Isaías, de olhar a vinda do Messias, de fazer um juízo sobre o que estava acontecendo da desobediência e a necessidade de um Salvador e quem seria esse Salvador, lembrando que são aproximadamente 700 anos antes, todas essas profecias, 700 anos antes da vinda de Jesus, né, do nascimento de Jesus. Eu vou fechar aqui, espero que não feche tudo, meu Pai amado. Parará. Aqui, vamos ver. Ah, meu Pai amado. Tadã, tadã.
Vocês estão me vendo aí? Aqui. Bom, eu estava falando, né, que agora a gente vai para Jeremias, ok? Deixa eu ver aqui, eu não tô só vou abrir aqui, gente. Isso. Aê. Agora nós vamos para Jeremias. Deixa eu colocar aqui. Nós estamos na página 87, o profeta da coragem. Profetas maiores, faz parte dos profetas maiores. Nosso segundo profeta. Podemos chamar Jeremias o profeta da coragem, desde a chamada para o ministério até a sua morte como mártir. Nós vamos ver como ele morreu. Nenhum profeta do Antigo Testamento mostrou tanta coragem diante da opressão e sofrimento. O povo tentou matá-lo, os sacerdotes o espancaram, os reis o aprisionaram, por fim veio a morte. Socialmente, Jeremias padeceu como um cidadão desprestigiado. Foi considerado traidor por pregar o julgamento divino do seu povo e sua submissão à Babilônia. Sua família tinha vergonha dele e até tentou matá-lo. Não é corriqueiro isso, né? Emocionalmente, Jeremias enfrentou contendas, profunda depressão e incertezas. Por 3 vezes quase abandonou o ministério, chegando a ponto de protestar contra Deus. Para resistir a tantas provações, Jeremias teria que ser um homem forte, suportou tudo, não só pela sua própria força, mas pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes, né, queridos? Quantas vezes, muitas vezes, as pessoas às vezes pensam em desistir, pensa em parar com tudo, pensa né, chega, não quero mais, e Deus dá graça, e Deus derrama a sua presença, e a gente continua, né, e a gente vai para cima mesmo, e Deus nos dá graça. Nesse momento agora de Jeremias, nós estamos na página 89, sabe-se mais a respeito da vida pessoal de Jeremias do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento, porque os 2 livros que ele escreveu, lembra do outro? Jeremias e as Lamentações de Jeremias. Além de proféticos, são autobiográficos. Neles se revela o perfil de um homem de caráter extremamente firme, mas de um coração muito terno. Ele chorou abertamente os pecados e julgamento que pairava sobre seu povo. Ele nasceu numa família de sacerdotes, né? Devido à hipocrisia e à impiedade prevalecendo naquela época, Jeremias foi instruído por Deus para levar a mensagem de repreensão e julgamento. Seu ministério começou durante o avivamento dos dias do rei Josias e durou aproximadamente 40 anos, abrangendo o reinado de Josias e seus 3 filhos e netos. Vamos passar aqui. A mensagem de Jeremias, hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias 1:10. Começa assim o chamado de Deus. Querido, quando Deus chama a gente, não é bolinho não, né? Porque a gente vai ver aqui na questão do livro que era tudo contra, né? Ele estava com uma bucha na mão mesmo, né? O esboço do livro, profecias antes da queda de Jerusalém. Então ele faz, né, também as profecias antes da queda, né? Profecias após a queda de Jerusalém. Jerusalém é destruída pela Babilônia, invadida pela Babilônia, e depois alguns textos suplementares, né? Eu estou no texto 3, na página 95, a chamada de Jeremias, né? A chamada do profeta ocorreu no 13º ano do reinado de Josias. O versículo 5 conta-nos o plano divino para o ministério. Deus tem um plano para nós, queridos. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da minha madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Jeremias, 1:6, ele resiste. Quem, né? Quantas vezes a gente acaba não resistindo, né? Ele resiste a esse chamado. Ele fala, opa, né? É comigo mesmo? Opa, né? Será que eu tenho mesmo que aceitar, né? Graças a Deus, ele acaba aceitando, né? Ele acaba vindo. Vamos lá. Aqui fala da resistência a essa chamada, enquanto Isaías livremente se dispôs, né?
Jeremias teve de ser despertado, encorajado a aceitar essa honra. É uma honra, né, queridos? Mas muitas vezes as pessoas querem fugir mesmo, porque não é brinquedo, não. No versículo 6, ele fala o que Moisés falou: não sei falar. Deus responde no versículo 9: eu ponho na tua boca as minhas palavras. No versículo 6, ele insiste: não passe de uma criança. E Deus responde no 19: eu sou contigo. Não tem para ninguém, querido. Quando Deus quer fazer algo, não tem para ninguém. Não retarda o Senhor as suas promessas, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que chegue ao arrependimento. 2 Pedro 3:9, né? Um paralelo com as visões da chamada de Jeremias, que está em 1:11. Deus faz promessas de Jeremias quanto a essa chamada, né? Eu estou tendo problema nos slides aqui, meus queridos, mas daí eu coloco no próximo, tá bom? Eu já travou meus slides na gravação, às vezes pode acontecer isso, né? Na página 96, na página 97, depois desse chamado, Deus faz as promessas, Jeremias 1:19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, ele faz, né? E aí, no texto 4, na página 97, Deus começa a falar para ele que seria a esposa infiel retorna temporariamente. O despertamento espiritual do tempo de Josias constitui um cenário de capítulo 2:6 das profecias de Jeremias. Na época daquele revivimento, parecia que a nação estava verdadeiramente voltando para Deus. Entretanto, esse arrependimento não foi acompanhado de uma verdadeira mudança de coração e de conduta. A esposa abandona o lar, ou seja, né? Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm água. Jeremias 2:13. O povo, Deus compara o povo dele como uma esposa infiel. Esse povo estava totalmente errado, errado no seu caminhar. Jeremias é chamado para profetizar. A esposa volta, Jeremias 3:16, Judá, a esposa do Senhor, agora descrita voltando para casa, arrependida dos seus pecados. É como uma esposa que trai e volta grávida do seu amante, né? Jeremias 3:10, apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, mas fingidamente, diz o Senhor. Deus esquadrinha coração, viu que não era verdadeiro, que aquilo era falso, né? Lembrando, o povo havia voltado à idolatria, o povo havia voltado à adoração de postes ídolos, tinham substituído, né? E mesmo assim, na volta, era enganoso e fingido, né? A ponto de Deus chutar o balde, falar: eu não aguento mais o sábado de vocês, as luas novas, essas festividades de vocês, olha, me dá ânsia, vocês não me amam de coração, né? No capítulo 5, Jeremias explica claramente que o falso arrependimento da esposa infiel é semelhante a Judá, sempre uma aplicação a Judá. No capítulo 6, Deus fala da teimosia de Judá, exortando a nação a escolher caminhar pela senda da justiça, né? Jeremias 6:16, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos, meu Pai amado. E assim acontece, né, queridos? Quantas pessoas estão em caminhos, há um versículo que diz, há caminhos que ao homem parecem direito, mas seu fim é pior que a morte. E nós encerramos essa introdução a Jeremias, falando sobre o sermão do templo. Estou aqui na página 100. Esse sermão, cenário capítulo 7:2, Jeremias é o início do reinado de Joaquim, que começou a reinar quando Judá era um estado vassalo do Egito, né? Estava, vamos dizer assim, sob o comando do Egito. No período de apenas alguns anos, Judá foi atacado por Babilônia, 606.
tendo assim o início do ano do domínio babilônico sobre Judá. Antes que isso aconteça, entretanto, Deus soltou uma última oportunidade para se arrepender. Meu pai, né? Plantaste e eles deixaram raízes, crescem e dão fruto. Têm nos lábios, mas tendem nos lábios, mas longe do coração. Jeremias 12:2. Ainda Deus faz ainda, né, um último aviso, né? A reação do sermão, eles vão para cima de Jeremias, em vez de se arrepender, né? Jeremias 12:7, desamparei minha casa, abandonei minha herança, a quais mais eu amava, entreguei nas mãos dos meus inimigos, porque ninguém há que tome isso a peito. É triste, queridos, mas com certeza, dá para se fazer uma aplicação aos nossos dias, né? Não tenha dúvida disso, de que jeito as pessoas hoje têm a mesma ideia, né? De não se converter, deixar para amanhã, de recusar, e Deus fala. Queridos, amém? Foi um resumo de Jeremias. Eu volto com a graça de Deus, falando com os slides de Jeremias, está riquíssimo, travou meus slides para Jeremias, mas os principais pontos nós passamos aqui. Deus abençoe que você mergulhe nesses pontos, porque eles são fundamentais e vai enriquecer a alma. Fala conosco, está falando comigo. Eu espero que esteja falando com você também. Um grande abraço. Deus abençoe. Um ótimo restante de semana. Até a próxima, viu? E na próxima, nós vamos aqui para a lição número 7, para falar sobre a primeira e a segunda deportação dos judeus. Nós vamos repassar alguma uma revisão, né, do início de Jeremias com os slides e vamos entrar no 7 e no 8. Deus abençoe, aproveite sua semana. Até a próxima, querendo Deus. Até mais.